7 horas mais 34 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. E vereadores de Jacareí votam um projeto de lei que impede a nomeação de servidores que tenham sido condenados ou condenadas pela Lei Maria da Penha. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá confirma o primeiro caso de sarampo na cidade em 2019. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Doni, notícia nova, né? Felipe Melo pega 5 jogos de suspensão. E a barca do Timão inclui Emerson Sheik, Cuca e Fabinho. E mais, Prefeitura de São José dos Campos inicia mais um programa UBS Resolve. Quem ganha essa unidade básica de saúde é o distrito de São Francisco Xavier. E hoje, dia de prestação de serviço no Jornal da Mensagem, participação dos advogados, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues e Dr. Paulo de Tarso Castro. Eles participam conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 36 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 5 de novembro de 2019, uma terça-feira, com chuva nessa manhã de terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. A mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp 974110125. Previsão do tempo. E para começar a terça-feira, vamos então com informação do tempo, segundo o CPTEC-INPE, mesmo com chuva agora pela manhã, a temperatura hoje será quente, 34 graus a máxima hoje. A probabilidade de chuva é de 80%, para você ter uma ideia. Então, nesta terça-feira, haverá um aumento de nebulosidade e da condição de chuva em toda a região. No período desta manhã, a chuva já é observada aqui no Vale do Paraíba, com algumas pancadas de chuva com intensidades em algumas localidades também. As temperaturas máximas sofrerão um pequeno declínio a partir de amanhã, quarta-feira, hein? Então, amanhã, quarta-feira e quinta e sexta, a tendência é que haja aberturas de sol entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mensagem. Terça-feira deu um susto, né? Depois daquele calorão de ontem à noite, começamos o dia com essa chuva aí generosa que cai aí em Jacareí, São José dos Campos e deixa, claro, as pistas mais escorregadias. O motorista precisa de um pouco mais de atenção para passar na rodovia Presidente Dutra, principalmente aquele que vem lá da região do Rio de Janeiro. Ainda em Canas, nós temos aí no sentido Rio de Janeiro um acidente no quilômetro 46, que aconteceu há pouco também, para o motorista mais na região do fundo do vale, mas aqui próximo a Jacareí, São José e Taubaté, apenas 2 pontos de lentidão a partir do quilômetro 144 até o 148, no sentido São Paulo, nas pistas marginais por excesso de veículos. O motorista que sai de Jacareí não para, só encontra uma pequena dificuldade de lentidão a partir do quilômetro 211, mas de forma geral faz um bom caminho. Claro que precisa de mais atenção por conta dessas pistas escorregadias aqui na nossa região também. Destaque também para algumas ocorrências das últimas 24 horas. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma ambulância e a ambulância do SAMU, né? A ambulância do SAMU que atende aqui a nossa região, e um caminhão na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, altura de Santo Antônio do Pinhal. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso aí à região montanhosa. Os veículos, infelizmente, bateram de frente nesta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ambulância atingiu a traseira do veículo de um caminhão por volta de 1h da tarde, no quilômetro 34. As circunstâncias agora serão investigadas pela polícia. O condutor da ambulância
teve fraturas nas pernas e foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM, levado para o Hospital Regional de Taubaté. Uma funcionária do SAMU, inclusive passageira da ambulância, e o motorista do caminhão também ficaram feridos e foram levados para o mesmo hospital. Mercado financeiro. 7 horas mais 39 minutos. O Banco Itaú informou ontem que registrou um lucro líquido contábil de um pouco mais de 5 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2019. E olha que foi uma queda de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado, hein? Em relação ao segundo trimestre, o lucro contábil do banco caiu 18%. Ou seja, o banco lucrou um pouquinho menos nesse trimestre. Esporte. 7 horas mais 40 minutos, atualizando informações do esporte. Hoje é com ele, Douglas Araújo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Muita chuva por aí, Doni? Olha, tranquilo. Eu acho que agora parou, viu, Douglas? Aqui tá, chegou aqui no Parque Brasil, viu, Doni? Tá chovendo bastante aqui. Eu trouxe chuva do Alto Tietê para vocês aqui hoje. Tá, beleza. Pode trazer mais chuva aí que a gente tá precisando de bastante chuva, viu, Doni? Bacana. Você tá tranquilo, Douglas? Tudo tranquilo, Doni. Então tá bom. Então a gente vai falar o que aí? Badminton, bocha, malha, vai falar do que aí? Não, reforçando a sua imparcialidade que foi elogiada aí pelo Fábio Vieira na última semana, eu gostaria que você tecesse informações do Caldeirão corintiano, por favor. Pois é, Doni. A situação lá no Corinthians não tá muito boa não, né? A gente até lendo os artigos aí de internet e tudo mais, tem jornalista dizendo que aquele Corinthians, campeão dos últimos anos, acabou no domingo, né? Que não demitia técnico no meio da temporada, a não sei que o técnico pedisse para sair, como foi o caso do Tite, que foi para a seleção, foi o caso do Carille, que foi para outro país e tudo mais, mas demitir o técnico e toda a comissão técnica não acontecia há algum tempo no Corinthians, né? E nessa demissão do Tite, do Carille, já aproveitaram e já incluíram no trem, o trem que zarpou lá do Parque Ecológico do Tietê, Doni, incluiu o Emerson Sheik, que eu sequer lembrava que o Emerson Sheik estava que era a cartola do Corinthians, né? O Valmir Cruz foi embora, o Cuca, que é auxiliar técnico do Carille, foi embora, o Fabinho, ex-jogador, também foi embora, e o analista de desempenho, olha só, hein, Doni, Denis Lupe também foi embora, né? O Corinthians está mirando aí Thiago Nunes. Para mim, o Thiago Nunes, Doni, com todo respeito, é um Roger Machado do momento, né? Foi campeão com o Atlético Paranaense, mas se colocar um Thiago Nunes e o Corinthians é eliminado no Campeonato Paulista, o cara já cai no começo do ano, viu? Você acha que é uma chuva de verão? Mais rápido até que a chuva de verão. Se ele não mostrar serviço logo de cara, o pessoal não vai ter paciência não, né? Assim como não teve com o Roger Machado lá para os lados do Palmeiras, né? Aliás, Douglas, seguindo a sua linha de raciocínio, ontem eu estava comentando com o Paulinho Oliveira, justamente se eu fosse diretor do Corinthians, eu queimava minhas fichas no Vanderlei Luxemburgo. Do jeito que tá, apesar do pessoal questionar o trabalho do Luxemburgo, mas pelo que a gente viu, você não precisaria de um técnico inovador, não. Você precisaria de um técnico que chegue metendo o pé na porta, Doni, se impondo, né? Porque pelo que a gente vê de fora, como torcedor, como a gente curte o esporte, o grupo está totalmente, como se diz, o grupo rachado, né? E essa história aí, ontem eu escutei o Fábio, estava escutando o programa do Fábio lá com o Paulinho à noite, até mandei uma mensagem dizendo que eu não acredito que o Fábio Carille tenha se perdido, não. As últimas entrevistas que ele deu, para mim, foram pensadas, viu, Doni? Não foi assim, falou sem querer. O pessoal fala que as declarações foram que motivaram a saída, mas para mim as declarações que ele deu eram praticamente um pedido de demissão, né? Ele só não pediu demissão por conta da multa, aí veio falar de dinheiro, que não é importante. Como é que você fala que o clube deve 400 milhões, o que é mais 10 milhões? Né? Está falando assim, você já está devendo bastante, o que vai pagar mais 10 milhões para mim não é nada, né? Apesar do pessoal estimar que a multa dele seja de 3 milhões e 600 mil reais, né, Doni? Então, essa história que ele perdeu o grupo, eu acho que depois daquela entrevista bombástica lá na semifinal da Sul-Americana, ele forçou a saída, não foi
não foi as últimas declarações dele não foi ingenuidade, não. Tem um detalhe, viu, Douglas? Como nós estamos acompanhando de forma quase que clara grupos e jogadores expulsando técnicos no Brasil, hein? Não, aquela declaração offline que o Abelão deu lá no primeiro jogo do Cruzeiro, né, que é aqueles palavrões que ele soltou, reflete a realidade, né, Doni? Você vê aí, às vezes, um técnico estrangeiro acaba impondo mais respeito. Você vê, por exemplo, o caso do Jorge Jesus no Flamengo. O cara dentro do campo ele discute com o Vitinho, o cara tem que se enquadrar. O Sampaoli também, que técnico brasileiro que faria um time jogar do jeito que o Sampaoli faz, treinar com essa intensidade que vê jogador às vezes machucado aí, né? Então, por exemplo, o São Paulo tentou aí fazer tentou não, né? Afastou o Jusilei deu entrevista ontem falando que foi afastado injustamente. Então também tinha problema de vestiário lá no São Paulo, né? Então, o que você está falando, enquanto não mudar a mentalidade, a autoridade dos treinadores aí, a gente vai ficar querendo que o Filipão dê jeito, que o Luxemburgo dê jeito, que o Abelão, e não técnicos assim, que tenham mostrado um estilo de jogo diferente, né? Você está em busca de um técnico mais disciplinador, viu, Doni? Bom, agora em relação ao Corinthians, então tem essa semana para ver se o técnico do Atlético Paranaense aceita ou não, né? O Corinthians, segundo informações aí dos diversos sites, né, porque parece que o campeonato acabou domingo, né, Doni? Esqueceram de todo o resto, estão falando só do técnico corintiano. Então ele está atrás, o Corinthians sondou aí, ou foi atrás, como a gente diria aqui, né, Doni? Quando a gente foi ver o preço dos treinadores aí, se assustou com os valores do mercado. Aí a pergunta os treinadores estão caros ou é o Corinthians que não tem dinheiro? Mas já tem o salário, viu, Douglas? Oi? 800 mil, viu? Então, mas, ô Doni, você pagar 10 mil pra mim, pra eu ser técnico, é caro, porque eu não sei nada de ser técnico. Você pagar 500 mil pro Renato Gaúcho, é caro ou é barato? É barato. Então, essa é a questão agora. O Corinthians tem... Mas 800 mil pro Thiago Nunes? Então, é o que se fala aí, né? Não acho. Eu acho que se for um técnico nessa linha desses técnicos novos e tudo mais, compensaria trazer o Roger Machado, que tem pelo menos um pouco mais de rodagem, está fazendo um bom trabalho lá no Bahia. O Thiago Nunes é campeão da Copa do Brasil. Ele pegou a base do Fernando Diniz. Melhorou um pouco lá, mas o estilo de jogo do Fernando Diniz, que implantou lá no começo do ano no Atlético Paranaense, o Thiago Nunes pegou e melhorou. Assim como lá no Grêmio, o Renato Gaúcho, quando começou a se destacar lá, ele tinha pegou a base do Roger Machado. Não estou dizendo, o pessoal vai falar, não, mas vocês ainda estão falando do Roger Machado no Grêmio? Não, o Renato Gaúcho já mostrou toda a competência que ele tem. Mas o Roger Machado é o tipo do técnico que, se der condição dele trabalhar, ele faz um trabalho bem feito. O problema é que os times, principalmente os times grandes, né, foi assim no Palmeiras, ele caiu com um jogo contra o Fluminense. O Palmeiras acabou sendo campeão naquele ano. Então, quer dizer, se o pessoal não tiver paciência, pode ser o Thiago Nunes, pode ser o Renato Gaúcho, pode ser o Sampaoli, né, que o presidente do Santos já falou que quer que o Sampaoli fique, mas se ele quiser sair, ele que pague 10 milhões de multa, né, que parece que revelaram a multa dele, 10 milhões de reais, viu, Doni? Então, se quiser o Sampaoli, vai ter que pagar essa multa aí. E a dança dos técnicos, Doni, também continua aí lá no Internacional, que também demitiu o técnico. O Eduardo Cudê, argentino, parece que foi confirmado no Inter aí, o empresário já foi assinar contrato, começa o trabalho no Inter de Porto Alegre também em janeiro, né? Então, 2020 aí, muitas mudanças de técnicos, viu, Doni? Tá certo, então. O Douglas volta daqui a pouco? Volto. Falar da rodada do Brasileirão, né? Que o Brasileirão continua para alguns, para outros tem que juntar os cacos aí e tentar não fazer feio, né? Mas a 31ª rodada continua e tem... O Corinthians, por exemplo, já entra amanhã em Campas, de 9h30 aqui em Itaquera, com o Coelho, viu, Doni? Coelho é o auxiliar técnico do Fábio Carilli, ele vai comandar, que já fez os treinos ontem gritando, já assustou um pouco a galera. Acho que o pessoal estava dormindo, né? Acho que o Wagner Love estava dormindo na rede, dormindo em campo, o Coelho deu uns gritos lá, acho que acabou acordando o Wagner Love, por exemplo, viu, Doni? Não, e tem um detalhe, agora o Coelho também tem um pouco mais de moral, né? Ele não tem sombra agora, né? Então, até
marquei com o Paulinho lá na última vez que eu estive lá no Caminho da Fé para colocar o técnico das meninas, né? Tá ganhando tudo, conseguiu o recorde e tudo mais, dá uma chance para ele no masculino. Põe o Coelho aí, né? O Coelho também tem se destacado nas categorias de base, né? O Sub-20 está disputando as finais aí, então ele tem moral e tem capacidade, ele conhece um pouco, só não pode fazer que nem fizeram lá com os Marlós, que ganhava tudo na base, não conseguiu, pegou o time no meio do caminho, né, por conta daquela saída toda do Carille, a gente mudou algumas vezes de técnico lá. Se não der chance para ele trabalhar, mostrar toda a capacidade que ele tem, e parece que ele tem, não vai surtir efeito não, mas realmente, ele chegou já gritando, chutando a porta do vestiário, vamos ver se isso resolve, a partir de amanhã a gente vai acompanhar se o problema era o Fábio Carille ou se os jogadores é que estavam de má vontade, viu? Tá certo, Douglas. Um abraço para você, até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco, um abraço. Um abraço, Douglas Araújo, trazendo informações do esporte aí, dando aí um relato do que os bastidores do Corinthians para todos nós também. 7h50, e um pastor de 28 anos foi esfaqueado em uma confusão durante um culto evangélico em Potim. Após o crime, o autor deixou o local, mas se apresentou à polícia militar e confessou o crime. O religioso está internado em estado grave. A tentativa de homicídio foi uma obra social mantida pela igreja evangélica por volta das 10 da noite. De acordo com a PM, o homem chegou ao local, no bairro Vista Alegre, transtornado e discutiu com o pastor, que é de Taubaté. Durante a confusão, os dois iniciaram uma briga e o suspeito esfaqueou o pastor. O motivo da desavença entre eles será apurado. A vítima foi socorrida por fiéis para o pronto-socorro de Aparecida e depois transferida para o Hospital Regional de Taubaté. O estado de saúde dele é grave. Após o crime, o homem se apresentou na base da PM da cidade com a arma do crime. Segundo a Polícia Civil, ele alegou arrependimento e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E Novembro Azul, hein? Jacareí registra um aumento de 12% nos exames preventivos. As informações com Ana Lúcia Ferreira. A cada hora, 7 homens recebem o diagnóstico de câncer de próstata aqui no Brasil, de acordo com estimativas de incidência do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para 2018. A expectativa é que 68 mil casos aconteçam neste ano. Pensando nisso, nós temos aí uma outra iniciativa que acontece nesse mês, subsequente ao Outubro Rosa, que é o Novembro Azul, voltado principalmente para a saúde dos homens. Um desafio para os diretores de saúde pública. Aqui em Jacareí nós temos também várias iniciativas que visam principalmente a prevenção. Nós vamos conversar agora com a Marilis Cury, que é diretora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jacareí. Marilis, muito obrigada pela sua gentileza. Quais são as ações que a Secretaria está preparando para o Novembro Azul em Jacareí? Bom, nós realizaremos diversas atividades com relação à educação no trânsito, para prevenção de acidentes, alimentação saudável, atividade física, o aconselhamento e a testagem das infecções sexualmente transmissíveis e HIV, a questão da prevenção de agravos relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, a conscientização sobre a cultura de paz, prevenção do câncer bucal e prevenção do câncer de próstata, com certeza. Na sua fala a gente percebe, né, como é ampla essa questão da saúde do homem, né, e como o homem morre mais cedo e morre mais, né, infelizmente ainda esse índice é mais positivo para a questão masculina, né, e por isso que o Novembro Azul é tão amplo, tão complexo nesse sentido, né? Sim, nós sabemos a importância de atuar nessas diversas áreas, inclusive porque o maior índice de mortalidade se deve a causas externas, especialmente acidentes de trânsito, por exemplo. Mas sabemos também da dificuldade deste munícipe, do usuário, em acessar muitas vezes os nossos serviços, que na sua maioria estão abertos em horário comercial. Então, a maior procura nas nossas unidades é de mulheres, né? Então, a gente encontra a necessidade de ampliar esse acesso, inclusive ofertando um atendimento no sábado em diversas unidades. Nós teremos o Jardim das Indústrias, Cidade de Salvador,
Santa Cruz dos Lázaros, Parque Santo Antônio, a unidade do Jardim Holanda, Jardim Emília, Parque Meia Lua, Igarapés e Parque Brasil, abertas no dia 23 de novembro, das 8 às 17 horas, com o intuito de facilitar esse acesso e promover toda essa discussão e esse olhar ampliado para a saúde do homem. Esse dia D será um dia específico para um exame específico, como, por exemplo, o exame de toque, ou Marilis? Então, no dia D, nós faremos várias abordagens. Então, teremos palestras, teremos avaliação de saúde bucal, atualização da carteirinha vacinal, os testes rápidos diagnóstico com relação às infecções sexualmente transmissíveis. Teremos a consulta de enfermagem para avaliar pressão arterial, glicemia, né? E, se necessário, este usuário passará em atendimento médico também, tá? Os exames de PSA, de rotina para rastreamento, também serão solicitados neste momento frente ao risco e os critérios clínicos estabelecidos. Uma dúvida muito pontual, a gente sempre fala aqui no Outubro Rosa que a orientação para a mulher de acima de 40 anos é fazer sempre, pelo menos uma vez por ano, a mamografia. No caso dos homens, Marilis, existe alguma orientação específica em relação à idade para fazer o exame do PSA ou mesmo o exame de toque? Bom, nós sabemos que o que aumenta o risco para o câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são homens com mais de 50 anos ou mais, história familiar de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos, o excesso de gordura corporal e outros fatores, exposição a algumas substâncias que podem predispor ou potencializar esse risco ao câncer de próstata. Então, todas essas situações serão avaliadas e o usuário, o munícipe, será devidamente orientado nas nossas unidades. Bacana. Marilis, olha, muito obrigada aí pela sua gentileza. Sucesso para vocês, então, até o final desse mês. Nós é que agradecemos. Um abraço e contamos com a presença dos nossos munícipes no dia 23. Então você, mulher que está ouvindo a Rádio Mensagem, anote aí essa data para também lembrar o seu marido, né? Dia 23 de novembro, das 8 às 5 da tarde, nas unidades básicas de saúde aqui de Jacareí. O dia D, então, para os homens. A gente está falando de Novembro Azul, várias ações relacionadas à saúde do homem na cidade de Jacareí. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado pelas informações, Ana. 7h57, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho já tem também já a primeira participação aí da CCIRH, né, dando dicas de emprego para você. E também hoje, dia de prestação de serviço, hein? Participação dos advogados, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues e Dr. Paulo de Tarso Castro. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Pontualmente 8 horas da manhã, muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, 5 de novembro de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, Lava Jato quis aval de Rosa sem detalhar a investigação. O Estado de São Paulo, investimento privado eleva a projeção oficial do PIB. Correio Brasiliense, militares do Distrito Federal perto de reajuste igual ao da Civil. O Estado de Minas, 148 barragens ainda assombram Minas Gerais. Diário de Pernambuco, reparação por vazamentos de óleo será de bilhões de reais. Tribuna do Norte, a cada 3 horas um motorista é autuado por embriaguez no Rio Grande do Norte.
Valor econômico. Proposta do governo vai incluir inativo de saúde e educação no gasto mínimo. Jornal Globo. Pacote terá gatilho para conter incentivos fiscais. E os jornais regionais destacam: o Vale. Exportação no Vale cai 12% e reduz superávit de 2019. E o Diário de Jacareí destaca: Prefeitura divulga a agenda da ouvidoria itinerante até o fim do ano em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a partir de hoje nós teremos sempre dicas de empregos também, né? Com a CECI RH que participa conosco. Segundas e quartas-feiras ou terças-feiras nós teremos a participação e você vai prestar atenção porque vai dar dicas em relação à questão até mesmo de vagas e também dicas no comportamento de entrevista. Então vamos já à participação da CECI RH. Minuto CECI RH. Na entrevista de emprego, ao ser questionado com a frase "fale um pouco sobre você", procure responder destacando mais o aspecto profissional e menos o pessoal. Esta pergunta serve para o recrutador verificar suas capacidades e interesses, além de saber o que você pode agregar na empresa. Você pode citar suas experiências anteriores, um fato expressivo de uma das suas experiências, seus objetivos de carreira, suas habilidades profissionais, sua vida pessoal resumidamente. Exemplo para iniciar sua resposta: sou formado em, trabalhei como, onde desenvolvi. Aí vocês concluem: sou solteiro, moro com, gosto de, pretendo seguir carreira na área de, possuo habilidades com. Confira oportunidades de emprego e estágio acessando cecirh.com.br. Minuto CECI RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual. Curso de ensino à distância Jacareí. As inovações estão transformando o nosso mundo e desenvolvendo novas formas de aprendizagem e ensino. A Cruzeiro do Sul Virtual Jacareí oferece uma gama de cursos de graduação e pós-graduação à distância, 100% adaptados a essa nova realidade, incluindo programas com duração de 1 ano de pedagogia para licenciados e formação de professores. Matricule-se já no Polo de Jacareí, no centro próximo ao Poupa Tempo. Acesse o site www.cruzeirodossulvirtual.com.br e garanta já a sua vaga. Mais informações, ligue 39620089. 8 horas mais 4 minutos, informação chegando, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, dá alguns retornos também para os nossos ouvintes, né? As participações aqui também, reclamações. Uma reclamação muito recorrente lá em São José dos Campos, estamos tentando contato com a Secretaria de Saúde, a ausência de remédios, viu, Doni? Muitas reclamações, o pessoal está reclamando a beça em relação à dificuldade de achar medicamentos até de uso contínuo e medicamentos simples na Rede Municipal de Saúde de São José. Como a nossa ouvinte Edília, mãe do Marquinhos, ligou aqui para falar do Captopril, que ela e o Marquinhos tomam. Ontem foi lá no Chácaras Reunidas, não encontrou, não tem previsão para chegar, e eles estão bastante preocupados, né, que é um medicamento para pressão de uso contínuo. A informação que eles têm que ir na farmácia central, mas na farmácia central o pessoal fica lá até 3 horas na fila, Doni, não tem nenhuma garantia de que vai retirar o medicamento. O pessoal está bastante preocupado e a gente já vai falar aqui com o secretário de Saúde de São José também. E o seu Haroldo ligou aqui para parabenizar toda a equipe responsável da castração de animais aqui em Jacareí. Não é a primeira pessoa que parabeniza a prefeitura por essa iniciativa, né, que é uma marca aí desse governo que tem uma política para os animais. O seu Haroldo diz que tanto o trato aí para o agendamento, o procedimento em si, o pós-operatório, tudo foi de excelência. E as pessoas também já haviam dado outro retorno aqui para a gente em relação à mesma qualidade de atendimento, né? A prefeitura de Jacareí hoje contrata uma empresa, a empresa presta o serviço e a prefeitura paga por esse serviço. Então, parabéns aí todos os veterinários, funcionários da prefeitura, porque a população está bastante satisfeita com esse serviço também. 8 horas mais 5 minutos, e você também pode participar com o nosso jornal através do nosso WhatsApp, que é o 974110125, fazendo a sua crítica, a sua sugestão, enfim, participando ativamente do crescimento e desenvolvimento da nossa região. Deixa eu só registrar aqui uma moção congratulatória do vereador Juarez Araújo, congratulando aqui o padre Luiz Fernando, que é o nosso diretor da Rádio Mensagem, pelo transcurso aí em comemoração ao 26º aniversário da Rádio Mensagem, que foi na última quinta-feira, né, dia 31, celebrado no dia 31 de outubro. Então,
parabenizando aqui, a gente agradece aqui a lembrança da Câmara Municipal e congratulamos aí o padre Luiz Fernando pela comemoração de mais este aniversário da Rádio Mensagem, que no dia 31 de outubro realizou aí e de 83 realizou sua primeira transmissão ao vivo na cidade de Jacareí, levando até os nossos lares muita informação, alegria e certeza de que com dedicação, fé e amor fazemos aí, conseguiremos alcançar novos objetivos. Então tá aí o registro dessa moção congratulatória. 8h mais 7. A gente já falou aqui na semana passada e parece notícia repetida, né? Em relação de que mulheres, ao tentar visitar aí o seu parente, no detento, na cadeia, e acaba levando uma bala que não se utiliza. Uma mulher de 36 anos, ela foi flagrada com drogas no forro de uma roupa íntima, enquanto tentava entrar na penitenciária Jair Guimarães de Lima, AP1 de Potim, no último sábado. Aliás, no domingo. E no último sábado, uma outra mulher também já havia sido flagrada com um celular no CDP de Caraguatatuba. De acordo com a Secretaria de Administração, a mulher é companheira de um detento e teve um volume atípico percebido quando passava pelo escaneamento corporal, ou seja, passa pelo Scania. E ela confessou que havia costurado 31 gramas de maconha na calcinha e teve o entorpecente apreendido. É como eu sempre falo, né? Amor e amor, né? Ou seja, você tem que... aquela história da educação do pai, né? E o filho, né? O pai dá o que o filho precisa, não o que o filho pede. E a relação entre homem e mulher também é a mesma situação. Se vocês querem crescer junto, você tem que dar o que o marido precisa, não o que o marido pede. Ou o que a mulher precisa, não o que a mulher pede. E assim caminha a humanidade, senão você acaba alimentando vícios que um acaba ficando separado do outro. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h08, Ana. Sim, Doni, a Prefeitura Municipal divulgou a agenda da ouvidoria itinerante aqui em Jacareí, que segue até o final deste ano, passando por diversos bairros. O serviço, coordenado pela Secretaria de Governo, estará nesta quarta, dia 6, no bairro Igarapés, na região oeste de Jacareí. O atendimento no Igarapé será feito na Unidade Básica de Saúde do bairro, que fica na Rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, número 860, das 9h30 da manhã até as 4h30 da tarde. No mesmo local, volta aí a receber o serviço no dia 13 de novembro, no mesmo horário. Então, você que mora na região do Igarapés, nesta quarta-feira nós teremos aí a ouvidoria itinerante, tá bom? Para você levar sua reclamação em relação ao Igarapés, qualquer tipo de situação dessa região, você pode levar então no dia 6, lá na Unidade Básica de Saúde. O pessoal da Prefeitura vai estar lá só para ouvir você que mora no Igarapés, das 9h30 da manhã até as 4h30 da tarde, e também no dia 13, tá? No dia 6 e no dia 13. Essa ação coleta aí sugestões, elogios, reclamações, reivindicações que são encaminhadas diretamente para os setores responsáveis, né? O importante para fazer o uso dessa ferramenta é levar aí o CPF para fazer o seu cadastro. E aí, no OBS do Esperança, nós temos também outras datas. Por exemplo, no dia 20 de novembro, a ouvidoria itinerante estará no Esperança, na OBS do Esperança, das 9h30 da manhã até as 11h30, e também no dia 27 de novembro, das 2 da tarde até as 4h30 da tarde. Também ouvidoria itinerante aqui de Jacareí, na UBS do Parque Santo Antônio, no dia 4 de dezembro. Atenção, pessoal que mora no Parque Santo Antônio. Das 9h30 da manhã até as 11h30, e no dia 11, das 2 da tarde até as 4h30 também. E na Praça do Rosário, aqui no centro, também ouvidoria itinerante, no dia 18 de dezembro, das 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã. E nós vamos colocar essas informações no nosso status do WhatsApp da Rádio Mensagem. 8h mais 10, 8h10, a gente tem cobrado bastante aqui, né, um posicionamento da Prefeitura, principalmente na mobilidade urbana, em relação à Rua Dr. Lúcio Malta, justamente naquele trecho entre a Sargento Acrísio, entre a Rua Dr. Lúcio Malta e o Mercado Municipal, por conta daquelas faixas de pedestres e os semáforos muito próximos um do outro. E ontem eu pude observar que foi instalado ali um semáforo, esses novos semáforos que estão sendo instalados na cidade, na Sargento Acrísio, entre a Sargento Acrísio e a Dr. Lúcio Malta, e também um semáforo, pelo menos pelo que eu pude observar,
Aquele semáforo mais à frente do mercado municipal foi recuado entre a Coronel Carlos Porto e de frente, né, o mercado municipal. Ou seja, então você tem ali um semáforo antes de chegar na Coronel Carlos Porto, sentido Parque dos Eucaliptos. Pelo menos é o que eu pude observar. Vamos agora entender na prática o que vai acontecer. Algo que a gente já havia falado aqui já há um bom tempo, até porque tem a faixa de pedestre em frente ao mercado municipal, e logo na sequência tem a faixa do lado da Coronel Carlos Porto. E depois, mais 10 metros depois, tem um semáforo também em frente ali ao ponto de ônibus que fica do lado do mercado municipal. Vamos aguardar, esperar como a prefeitura vai desenvolver essas novas instalações e, logicamente, para dar mais fluidez. Não só fluidez, né, mas protegendo o cidadão, porque ali, com essa ideia de se ter um calçadão na Sargento Acrísio, até eu já comentei aqui, você vai obrigar as pessoas a descerem no sentido Lúcio Malta. Então elas precisam ser protegidas. E o semáforo é uma forma de proteger as pessoas que descem desabalada a carreira sem observar o semáforo, como acontece aqui em Jacareí. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, já com a presença do Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, advogado especializado em Previdência, Direito Previdenciário, né? Tá todo mundo na expectativa. Será que tem novidades aqui com o Dr. Marcos Vinícius? A gente vai conversar com ele também e trazer algumas perguntas dos nossos ouvintes. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 16 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Então, pode escrever a sua pergunta aí. Dr. Paulo de Tarso Castro está conosco, Dr. Marcos Vinícius também está conosco. Mas antes disso, Ana Lúcia, tem algum recadinho aí, Ana? Sim. Lembrando aqui o nosso ouvinte, né, para não utilizar o nosso Zap para ligações, né, apenas mensagens de texto. Você digita aí a sua perguntinha, a gente já passa também para os advogados. Ô, Doni, a participação que chegou aqui para a gente, a nossa ouvinte Cláudia, ela diz o seguinte, que durante muito tempo que ela mora na região do Alvorada, ela não viu a GCM por lá, né? Era um bairro bastante abandonado, com muito problema de roubo, e ela disse que após aí a presença da secretária Eliane Nicolucci com o comandante da guarda e a reclamação feita aqui pela Rádio Mensagem, ela está vendo aí agora a presença da Guarda Civil Municipal no bairro. Gostaria de agradecer a intervenção da Rádio Mensagem por denunciar essa situação de abandono, mas infelizmente os roubos ainda continuam por lá. Muito bem. Aliás, né, quando a Coronel Eliane Nicolucci esteve conosco na semana passada, a gente percebe já uma nova postura. Até perguntei isso, né, se é uma nova postura da Guarda. A Guarda parece estar mais ativa, né? Não, logicamente, respeitando a Constituição, mas ela está mais, não só nos próprios públicos, né? Porque pelo treinamento que tem, não vai ficar só guardando aí prédios, né? Tem um treinamento específico para poder salvaguardar as pessoas aqui na cidade de Jacareí e também em outras cidades também. Dr. Paulo de Tarso Castro, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Dr. Marcos Vinícius, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia a todos. Aliás, no dia, nós tivemos uma ação cidadania, e nós também tivemos aqui também a participação da UAB, com orientação jurídica. Vocês dois são famosos, as pessoas queriam conhecê-los, viu, Dr. Marcos e Dr. Paulo, viu? A rádio cria essa magia. Cria essa magia, é a magia mesmo, né, Doni? Eu já comentei até contigo, né, em off, há muito tempo atrás, né? Você deve se lembrar. E acho que todos fazemos, né? Criamos uma caricatura, né, daquela voz do rádio, né? Isso. E geralmente é totalmente diferente do que a gente faz. Então, por favor, não se preocupe em nos conhecer, né, Paulo? Que não vai ter eu já sou bonito. Graças a Deus, pode me conhecer que eu dou até autógrafo, dona Zé. Você dá até autógrafo, doutor Paulo? Tá certo, então. Doutor Marcos Vinícius, em relação à questão da Previdência, tem alguma novidade? Muito, né, Dani? É? Demais, né?
A nossa Previdência mudou totalmente, Donizete, né? Aliás, irá mudar ainda, né? Nós estamos efetiva sanção, né? E essa mudança já foi aprovada. Então, ela passa a partir do momento que o governo, que o presidente sancionar. Precisa sanção do presidencial, né? Para efetivamente ser emendada a Constituição, né? Pela 133ª vez, né? A emenda constitucional 103, que trata da reforma da Previdência. E depende da sanção presidencial. E estão falando por volta agora do dia 19, dia 20 de novembro, que ocorrerá, né? E a partir disso, eu diria, não a totalidade, né? Porque demanda algumas questões tributárias, né? Que só entra em vigor, geralmente, no outro exercício, ou 90 dias depois, mas a grande maioria da reforma entra em vigor assim que publicado a sanção. Mandaram para aqui, doutor Paulo, uma pergunta achei interessante em relação à questão de inventário, e ele completou o seguinte, né? Por que eu sou obrigado a fazer o inventário se meus bens têm todos os impostos pagos normalmente? Tem relação isso, doutor? É que o imposto que ele se refere, que está pago, é um imposto considerando que não tivesse havido o óbito, sabe? É um imposto intervivos, vamos dizer assim, né? Entre vivos, né? Que é o IPTU, né? As taxas, etc e tal. Quando ocorre uma sucessão, e a sucessão ocorre pela morte, não pela abertura do inventário, morreu, já ocorre a sucessão. Morreu, a extinção do falecido, e aqueles bens do falecido vão aos seus herdeiros, né? Aí o Estado, né, que vive de impostos, né? E o combalido Estado brasileiro vive de impostos, todo o Estado, né, o mundo inteiro vive de cobrança de impostos, de administração desse recurso. Ele quer cobrar também, né, tem lei para isso, o imposto de transmissão causa mortes. Imposto de transmissão por causa da morte, né? Então aqui no Estado de São Paulo, salvo engano, são 20% do quinhão de cada um. Então por isso que tem que fazer o inventário, né? Fora isso, questão tributária, a necessidade de fazer o inventário, Donizete, porque a propriedade, se você for ao cartório do registro de imóvel, ela consta aí do nome do falecido, não é? Com o inventário, essa propriedade vai transpassar para os herdeiros, e lá vai constar o nome dos herdeiros, né? Então o brasileiro gosta muito de tudo regular, né? Tudo certinho. Então por isso que se faz o inventário. O inventário nada mais é do que uma relação de direitos, né, e dívidas que o falecido deixou. Tem que fazer aquela relação. Muitas vezes as dívidas empatam com os direitos, ninguém herda nada. Muitas vezes as dívidas superam, né, os direitos e também ninguém herda nada, né? Só esclarecendo que ninguém paga conta de falecido, tá certo? Isso é uma dúvida muito constante. Meu pai faleceu e estava devendo para o banco. Eu devo pagar a conta? Se você quiser pagar, você pode até pagar. Qualquer um pode pagar a conta do outro, tá certo? É raro isso, mas acontece. Então, o que acontece? Você faz o inventário para isso também. Então, a gente sempre até dá essa orientação para deixar o sogro bem gordo, né? Na verdade, deixar o sogro gordo, né? O pai gordo, né? Todo mundo gordo, porque daí ele herda. Se ele começa a fazer muita obrigação e põe para as pessoas pagarem, o pai, a mãe, o sogro, chega uma hora que aquele recurso daquelas pessoas se esgota. E lá no futuro, quando ele estiver também precisando de um dinheirinho, não tem mais o que herdar, tá certo? Então a gente tem que andar com as pernas da gente para sobrar um pouquinho para a gente lá na frente. Doutor Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, essa outra pergunta eu achei interessante também. Tem muitos pensionistas aí vivendo bem e logicamente querendo aí um novo relacionamento. A pergunta que chega é a seguinte: pensionista perde a pensão ao se casar novamente? Não, Donizete. Não tem qualquer empecilho no casamento, tá? Por quê? A lei assim determinou que houve a contribuição efetiva e a pessoa, no momento do óbito, né, isso é muito importante, que é o fato gerador da pensão, é o óbito. Correto. Então, naquele momento, ela comprovou a dependência econômica para com o falecido, então ela tem direito à percepção de pensão.
independente de novo casamento. Talvez a pergunta aqui tem relação com aquela história do filho de militares, né, que se casava e perdia o dinheiro do pai, né, a indenização do pai, né? É que ali era para filhas solteiras. Filhas solteiras, né? Um dos requisitos era ser solteira. Mas como o brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? Muitas delas vivem em união estável, que não registram essa união estável. Filhos, vários filhos, e continuam, aspas, solteiras, né? Isso são as aberrações do Estado brasileiro, né, Donizete? Então, no caso, por exemplo, ter filho não significa que está casado, né? Justamente. Sem dúvida. Ter filho ou não muda o estado civil. Tá certo. Oi, Ana Lúcia. Friamente falando, né? Friamente falando. Mais perguntas, Ana, por favor. Sim, olha, as maravilhas da tecnologia também, né? O pessoal que quiser conhecer, o Dr. Paulo, o Dr. Marcos, estão agora no nosso status aí do Zap, é só acessar 97411-0125. Já conhece aí o Dr. Marcos, o Dr. Paulo também, que estão sempre aqui, são sócios da Rádio Mensagem. Olha, Dona, a participação aqui do nosso ouvinte que chega, ele diz o seguinte, é o Mauro, ele já aposentou há 5 anos, Dr. Marcos, e diz que teve uma dificuldade para conseguir aí o PPP por conta da exposição a ruídos, né, ao longo de toda a sua vida, foi metalúrgico. Depois de 3 anos ele finalmente conseguiu, e há 2 anos ele entrou com advogado, com 2 processos no INSS e outro em primeira instância para conseguir a revisão. Ele quer uma aposentadoria especial por ser metalúrgico. Ele gostaria de saber qual é a chance real dele conseguir isso, uma vez que foi metalúrgico a vida inteira. Olha, o documento necessário, né, que ele para fazer a prova efetiva desse tempo especial, né? Ou seja, ele precisa comprovar que o labor dele ele esteve exposto a agente agressivo à saúde, né? No caso dele, o ruído excessivo. É realmente o documento, o PPP, ele já solicitou, inclusive já está com demanda judicial, né? Agora, chance de êxito de processo é a chance de qualquer pessoa, 50%. 50% para você ganhar, 50% para você perder. Qualquer coisa qualquer advogado que fale além disso é um tiro no pé, porque a gente não ganha. Quem julga o processo é juiz, não é advogado. Nós fazemos sim um pré-julgamento, né, para verificar se aquela pessoa tem direito, né, e é acerca do direito que a gente busca, né, mas nós não podemos prometer qualquer tipo de êxito, né? E até aproveitando a oportunidade, dizer que o advogado não tem obrigação de êxito no processo. Ele tem a obrigação de lutar pelo direito em todas as suas instâncias, mas não tem obrigação de êxito. Então, repito, é sempre importante essa pré-análise do advogado, porque se o advogado já analisando verificar que não existe direito, certamente ele não ingressará com ação, né? Mas isso também não dá direito ao cliente de procurar um outro que pode ter outro entendimento. O Dr. Paulo falou sobre união estável. Eu gostaria de saber o que difere a união estável e o casamento civil, então. Qual que é a diferença? A diferença é legal apenas, Donizete. O casamento civil, ele tem uma certa formalidade. Você vai ao cartório, conversa lá com o tabelião, informa ele a intenção de se casar, ele vai expedir um documento que se chama proclamas, que na verdade é um edital que é fixado lá no cartório. Ainda tem o proclamas? Existe, isso é uma obrigação legal. É uma obrigação legal, os proclamas também publicados nos jornais de circulação, para que a sociedade local saiba quem vai se casar e possa se opor àquele casamento. Não se opor porque não gosta do noivo, não gosta da noiva, ele é baixinho, ele é alto, né? Ele é bonito, né? Não é tão bonito. Mas às vezes as pessoas sabem que aquele sujeito já é casado, não é? Por exemplo, né? Veio lá do estado longínquo, chegou aqui, quer casar de novo, né? Hoje o cartório ainda não tem aquela interligação, né? Mas vamos chegar nisso muito rapidamente, creio eu, pelo documento único que já está saindo aí. Então, esse proclama é obrigatório, né? Ele fica lá num determinado tempo.
depois ninguém se objetando esse casamento, será marcado a data, não é? O casamento será celebrado por um juiz de paz. Nós temos juiz de direito e temos juiz de paz também. A Constituição prevê essa figura do juiz de paz, que é o que celebra casamentos, não é? Ele não tem função jurisdicional, mas tem função administrativa, né? Então, a diferença da união estável é que ela é menos formal, não é? Você também se dirige a um cartório, indica a decisão de se unir estavelmente ou reafirmar aquela união, porque você já está vivendo com aquela pessoa. É lavrado uma escritura pública, não é? E dessa forma você é regido pela lei da união estável. E é muito mais simples também, porque às vezes as pessoas nem lá vão. É uma união estável de fato. A gente não aconselha a união estável de fato, sabe por quê, Donizete? Porque a vida é muito dinâmica, ela muda toda hora, minuto a minuto, não é? Em um minuto a vida muda, como dizem, né? Então, as pessoas falecem, adoecem, tem as questões do INSS, tem as questões de seguro, não é? De vida, de acidentes pessoais, tem uma série de questões que só são provadas com documento. O Brasil é um estado cartorial. Nós fomos colonizados basicamente por portugueses, espanhóis, né? Holandeses também tiveram aqui, né? Os franceses, etc. Também não tem nada que não é cartorial lá nesses países também. Então aqui é documento, é cara crachá, né, Donizete? Então, se você puder ter um documento, é muito bom, não é? E se aquele documento for importante mesmo, como uma carteira profissional, etc e tal, você pode até registrar essa carteira lá no cartório de título e documento, daí você fica despreocupado até se você perdê-la. Porque você vai lá, tira uma certidão, tá tudo marcadinho lá, sabe? Então a gente aconselha sempre a formalizar a união estável por escrito. 8 horas mais 31 minutos. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Dona, a participação aqui do nosso ouvinte, ele conta que há 20 anos ele continua contribuindo, ele já é aposentado há 20 anos e depois de aposentar ainda está pagando aí há 20 anos. Ele gostaria de saber qual é o procedimento para ele fazer a reaposentação, acredito que o termo correto seja esse. E também uma pergunta para o Dr. Paulo. A nossa ouvinte, que não quis se identificar, da Vila Martinez, conta que o pai e a mãe faleceram há 7 meses, com 20 dias de diferença apenas de um para o outro. E deixaram aí uma filha de 65 anos, que tem retardo mental e era dependente deles, que não contribuiu ao longo de toda a vida. Eles gostariam de saber se existe alguma possibilidade dela ter algum benefício nessa situação. A família não sabe o que fazer. Doutor Marcos? Vou pela segunda primeiro, Donizete. A deficiente, né? Inclusive se provado, né? A idade avançada, provavelmente deva ser interditado já, então é bem tranquila a questão do amparo, né? Amparo ao deficiente, o B87. Então ela deve pleitear administrativamente junto ao INSS, se negado for, demandar judicialmente, na sequência. A primeira questão é aposentado 20 anos, 20 anos, né? Ele tá levantando uma situação aí, Donizete, já da nova tese, né? Da reaposentação. Aparentemente, né, repito isso, pelo tempo, né, que ele já tem, que ele informa que tem 20 anos contribuídos depois da sua efetiva aposentadoria. Se ele tiver 65 anos de idade, que é bem provável que tenha, ele não nos informa, mas se ele já é aposentado há 20, é bem provável que ele tenha mais de 65. Ele pode eventualmente ser, né, esta possibilidade dessa segunda, que seria uma aposentadoria por idade, for melhor, né? Porque tem que ser melhor, senão não muda nada, né, Donizete? Querer reaposentar para uma aposentadoria menor não tem lógica, né? Se ela for melhor, ele pode eventualmente buscar isso. Só que, repito, há necessidade de demanda judicial, isso aí. Porque é uma tese nova, né? Não tem jurisprudência, não tem decisão, começou-se a ter algumas decisões no estado do Rio de Janeiro, né? Há pouco mais de 6 meses, mas ainda não, os tribunais ainda não se manifestaram nesse sentido. 8 horas mais 33 minutos, vamos a um breve intervalo, a gente volta já com o Dr. Paulo de Tarso Castro, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, conversando com os nossos ouvintes. Até já.
Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h37, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de terça-feira, hoje com os advogados, doutor Paulo de Tarso Castro, doutor Marcos Inês Carvalho Rodrigues, e você também deixando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou por telefone também aqui do nosso jornal. Tem perguntas chegando aí, Ana Lúcia? Sim, Dona, a participação aqui da nossa ouvinte que não quis se identificar, ela é da Vila Zezé, ela contou a seguinte história, ela disse que o irmão dela tem um terreno aqui em Jacareí há cerca de 2 anos, ele tem um contrato de compra e venda desse terreno, foi até o cartório, né, assinou aí o contrato, só que ele não tem escritura e não tem matrícula. Ele gostaria de uma orientação do Dr. Paulo em relação a essa situação. Como que ele faz para conseguir a matrícula? Já foi na prefeitura, já tentou resolver o problema, está bastante perdido. Gostaria dessa orientação. Primeiro ponto, ele ir até o cartório do registro de imóveis e tirar uma certidão da matrícula desse lote, para ver se existe matrícula desse lote, que às vezes não existe. Às vezes esse lote não foi matriculado no registro de imóveis, ele existe no chão, fisicamente, mas não foi matriculado. Se porventura existir matrícula, ele tem que procurar quem é o proprietário na matrícula, apresentar esse contrato de compromisso de compra e solicitar que essa pessoa lhe transmita a propriedade por escritura pública, que vai ser também registrada lá na matrícula. Daí vai constar numa sequência o nome dele lá como proprietário. Caso não haja matrícula, aí o caminho é diferente. Ele vai ter que entrar judicialmente, né, para que essa matrícula seja aberta, tá certo? Então a gente sempre alerta aqui. Contrato de compromisso não é um documento qualquer não, viu? Não é um documento qualquer, é um documento muito forte, por sinal. Porque o que o contrato de compromisso faz é transmitir direitos sobre a propriedade. A escritura pública registrada já transmite a propriedade, é mais forte. Mas o contrato também gera direitos e obrigações, tá certo? Então, a gente sempre alerta que a pessoa que tem um contrato de compromisso, ou mesmo que tenha propriedade, sempre visite o terreno, mure o terreno, pague os impostos, cuide do terreno, ou seja, tenha o pé no chão lá, porque ele pode perder o imóvel, mesmo sendo proprietário matriculado, pela uma ação de uso capião, porque o uso capião ele fala que quem tem a posse não tem a propriedade, prova que tem a posse, pode pedir a propriedade. Então as pessoas às vezes adquirem direitos, adquirem propriedade na praia, por exemplo, um lote, ficam encantados com o lote e nunca mais vai lá. Aí quando volta lá depois de X anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, tem uma casa edificada, né? Tá certo? Aí é um desafio para provar que ele estava lá, porque ele mesmo sabe que não estava, né? Doutor Marcos, em relação à reforma da Previdência, o presidente sancionando, começa a valer imediatamente ou tem um período ainda? Então, Doni, eu diria 90% ou até mais, 95%, né, do que ocorrerá de mudança é imediato. A partir da publicação, passa a vigorar efetivamente no sistema jurídico brasileiro. Vamos dizer assim, uns 5%, de 10% a 5%, tem matéria tributária, né? Mudança de alíquota, de contribuição, enfim. Tudo em matéria tributária existe a necessidade de aplicação, geralmente de 90 dias depois, né? A grande maioria, e alguns geralmente sempre no exercício seguinte à sanção daquela legislação. Então, como vai ser muito próximo, vai ficar, geralmente, cair nesses 90 dias, né? No mínimo 90 dias, para o sistema poder se arrumar, né? Se ajeitar
né? Hoje é mais fácil, nós temos computadores, mas continua essa questão de 90 dias necessariamente. Mas, repito, primeira, a grande totalidade dessa reforma é imediatamente a publicação. Por exemplo, tem se falado que para quem começar a trabalhar a partir de sancionada a reforma, mas tem muita gente que está aí aos 44 do segundo tempo, vai ter que passar por um processo de transição. Tem regras, tem várias regras de transição. Tem regra de transição para aposentadoria por idade, tem aposentadoria por tempo, aposentadoria especial, mudanças de forma de cálculo, né? Proibição de acumulação de benefícios na integralidade, né? Vai poder alguns benefícios serem recebidos conjuntamente, mas serão proporcionais. Então, os professores, né? A grande mudança da reforma, Donizete, foi a estipulação de idade mínima, que até então nós não tínhamos idade mínima no sistema previdenciário, a não ser, logicamente, na aposentadoria por idade, né? Mas não tinha. Então agora existe a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 para o homem, né? E, por exemplo, a professora, que eu acho que o principal, né, o mais grave dessa reforma é limite de idade alto para o professor se aposentar. Para a professora, ela precisa de 25 anos no mínimo de efetivo, né, lecionar, e 52 anos de idade, Donizete. E o professor de 30 no mínimo e 55 anos de idade, Donizete. Quem é professor e quem lida, né, está de próximo com o professor, foi um absurdo acontecer isso, Donizete. Eu não sei, como os professores são fracos, né? O lobby dos professores realmente não tem voz, Donizete, porque nenhum professor chega, vamos dizer, vivo com essa idade para se aposentar, Donizete. É um absurdo. Haja Rivotril nessa idade, né? Nossa, né? Haja Rivotril, quem tem contato próximo ou especificamente professor, tem ciência disso, né? E eu gostaria que todos tivessem. Os maridos aí de professoras sabem como que é a situação, né? Por isso que diz, né, Donizete, hei de vencer mesmo sendo professor, né? Não é isso? Exatamente. Tem essa frase famosa, né? Agora, isso não acontece nas universidades federais no final de carreira, né? Os salários são estaduais também, né? Os salários são muito interessantes, né? O Brasil, ele optou há muitas décadas atrás por privilegiar o telhado da casa, né? O telhado tem que brilhar, o telhado tem que ser refletivo, o telhado tem que ser bonito, bem pintadinho, né? Que é ao final da carreira lá da universidade, né? E o alicerce da casa, né? O alicerce, né? Tem ali meio metro de coluna, né? E o telhado tem às vezes 10 metros de altura, né? Então, deu um vento, cai tudo mesmo, como está caindo a educação brasileira, né? Oi, Ana Lúcia, pois não, Ana? Sim, Doni. Olha, a participação aqui do nosso ouvinte, ele diz o seguinte: gostaria de saber se é normal hoje quem se aposenta por 25 anos de trabalho insalubre ter o seu salário reduzido, não receber aí o salário que está recebendo no ato da aposentadoria. Olha, isso é uma dúvida na grande maioria dos aposentados, né? O sujeito está trabalhando e ele não sabe qual é a regra de cálculo, né? Como é que calcula o benefício. O cálculo não é sobre o último salário da pessoa. É feita uma média dos salários, né? Dos 80% maiores salários devidamente atualizados de julho de 94 até o mês anterior ao pedido do benefício, né? Geralmente, como se faz média, pega os salários baixos, salários mais ou menos, salário alto. Então é média, matemática. E esquece os 5 mil pouquinho, né? Não esquece. Porque lá não chega. Raramente as pessoas ganham teto, que é hoje 5.800 e alguma coisa, tá? Raríssimas são as pessoas. Eu já falei em outras oportunidades aqui. Eu estou num escritório que lida com previdência há 28 anos. Nós temos muitos clientes lá, conheço colegas também, vários colegas que lidam com essa área. No meu escritório, por exemplo, nós temos 3 clientes, em 28 anos, hein, Donizete? 3 clientes que têm teto.
2 deles nós tivemos que fazer 3 revisões para chegar nesse teto. Então é muito difícil. Então, repito, é média. E um detalhe da reforma também, Donizete, piorou. Porque até então, né, é 80%. Então descarta-se 20% dos menores salários. Com a reforma, não. Pega-se 100% dos salários de julho de 94, não descarta nada. Então cai. Então cai muito o benefício. Oi, Ana. Pois não, Ana? Sim, Dona, a participação da nossa ouvinte Maria do Colinas, ela gostaria de saber se é normal o inventário ser tão lento. Ela já deu entrada nesse inventário há 2 anos. Doutor Paulo? Olha, eu não sei dizer o caso concreto da ouvinte, né? A gente sempre aconselha a entrar em contato lá com o advogado que ela confiou o serviço, né? Confiou essa execução, para que explique a ela o que está acontecendo, né? Eu fico muito inibido de palpitar, né, em trabalho alheio, né? Porque não é muito ético da minha parte, eu acredito, né? Porque cada processo é um processo, é igual gente, cada processo é um indivíduo, sabe? Ele às vezes corre um pouco, às vezes a gente entra com ações idênticas, só as partes que são diferentes. Uma cai numa vara, a outra cai na outra vara. Uma cai numa comarca, a outra cai na outra comarca. Uma cai na justiça estadual, outra na federal. Uma vai igual um foguete e a outra vai lentamente. Então eu aconselho a ouvinte a estar sempre em contato estreito com o seu advogado, né? Que ela, volto a dizer, né? Que ela confiou o serviço para que explique a ela o que está acontecendo. Então, pelo que eu entendi, inventário eu não consigo fazer sem auxílio de um advogado. Aí é uma boa pergunta, Donizete. Consegue sim. Há muito tempo já, eu acho que mais de uma década, né, mais ou menos, talvez menos um pouco, o inventário, o divórcio, a separação, a desunião estável, ela pode ser feita em tabeliães, sabe? Os cartórios. O único requisito é que não tenha interesse de incapazes mentalmente ou por idade, sabe? Às vezes o sujeito quer se divorciar no cartório, né? Não no fórum, mas há filhos menores, então não é possível, porque o promotor de justiça, como fiscal da lei, deve atuar nesses processos. Às vezes quer fazer um inventário, mas tem um irmão doente, interditado, curatelado, etc. O promotor também tem que fiscalizar, então não é possível. Hoje em dia, Donizete, o processo judicial está virando uma exceção. A regra no futuro, para frente, vai ser tudo extrajudicial. Mas alerto, sempre com o auxílio de um advogado da sua confiança. Entendeu? Nunca vá a um cartório sem um advogado da sua confiança. Olha, nós temos aqui um advogado, nós temos aqui, podemos indicar, etc e tal. Às vezes ele é da confiança do tabelião, às vezes ele é da confiança do fulano, do beltrano e tal, mas não é da sua confiança. Advogado, Donizete, é mais ou menos igual ao médico antigo, médico de família, compreende? Sabe? Você tem que ter sempre ele à mão ali. A gente confia nele, ele confia na gente, né? Ele vai nos orientar. Tá certo, então. Tem mais perguntas aí, Ana Lúcia, pra gente aí? Sim, Doni, mais uma participação. Uma ouvinte que pediu para não ser identificada, tem 55 anos, 16 de contribuição. Gostaria de saber se vai entrar na reforma da Previdência ou se vai se aposentar com 60 anos. E também uma outra participação de uma ouvinte que não quis se identificar. Gostaria de saber, em caso de pensão alimentícia, quando a pessoa sai do serviço, ela paga a porcentagem sobre o que ela recebeu. Mas e quando ela começa a trabalhar, o próximo mês de pensão também é sobre o que ela recebe? Vai receber? Obrigada. Então tá bom, 2 perguntas pra gente fechar aí, doutor. Primeira com relação a 55 anos, 55 anos, 16 né? de contribuição. Ela certamente, né, entrará numa regra de transição, né? Ela já tem a carência, né, mínima de 15 anos, mas não tem ainda a idade mínima para aposentadoria por idade com base nas regras atuais. Existe uma regra de transição para essas pessoas. Ela certamente aposentará não mais aos 60, e sim aos 62 anos de idade.
Então tem mais 7 anos então aí, né? Doutor Paulo? Então, Donizete, a pensão é quando a pessoa está formalizadamente empregada, registrada, etc. O que acontece? É estipulado ali, ou por um acordo entre as partes, ou por um arbitramento judicial, uma percentagem sobre os ganhos líquidos daquela pessoa, certo? E normalmente, para evitar que volte novamente a procurar o judiciário, há uma cláusula lá dizendo assim: olha, em caso de desemprego vai pagar tantos % sobre o salário mínimo, em caso de desemprego vai pagar um salário mínimo, vai pagar 2 salários mínimos, depende do ganho da pessoa e da necessidade da outra pessoa. Tá certo. Obrigado pela presença, doutor Paulo. Obrigado eu. Doutor Marcos, obrigado pela presença, hein? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença, participação. Vamos a um intervalo e já voltamos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h55. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, bom dia, Bruno. Oi, Doni, hoje é o Pedro Luvisotto que está aqui com vocês na Rádio Mensagem, não tem problema não. Começamos a nossa participação no Jornal da Mensagem hoje com pesar, comunicando o falecimento de Maria Aparecida de Carvalho, mãe do Padre Benedito Paulo de Carvalho, vigário da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Em breve vamos trazer mais informações sobre o velório e o sepultamento. Acompanhem ao longo da programação aqui na Mensagem e também no site da Diocese. Então, reforçando o comunicado, o falecimento de Maria Aparecida de Carvalho, mãe do Padre Benedito Paulo de Carvalho, vigário da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Ao longo da programação e no site da Diocese, logo mais traremos mais informações do velório e sepultamento. E nessa terça-feira, a livraria da editora Vaticano e Edições São Paulo publica um livro entrevista de Gianni Valente com o Papa Francisco na conclusão do mês missionário extraordinário. O livro é intitulado Sem Ele Não Podemos Fazer Nada, uma conversa sobre o ser missionário no mundo de hoje. A exortação apostólica Evangelii Gaudium, publicada pelo Pontífice em novembro de 2013, 8 meses depois do conclave que o elegera bispo de Roma, já dava indícios de um pontificado que convidava todos a ressintonizar cada ato, reflexão e iniciativa eclesial sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Quase 6 anos depois da exortação, o Santo Padre anunciou o mês missionário extraordinário para outubro de 2019, concluído poucos dias atrás, e a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos dedicada à região amazônica, com o objetivo de sugerir novos caminhos de anúncio do Evangelho no local. Durante este tempo, o Papa Francisco, no seu magistério, disseminou insistentes referências à natureza própria da missão da Igreja no mundo. Por exemplo, o pontífice repetiu várias vezes que anunciar o Evangelho não é proselitismo, que a Igreja cresce por atração e por testemunhos. Uma série de expressões, todas elas orientadas a sugerir por menção qual é o dinamismo para cada obra apostólica e qual pode ser a sua fonte. O Papa fala no livro sobre sua juventude e seu desejo de ser missionário de ir ao Japão. O termo Igreja em Saída marca de seu papado o pedido de leitura dos Atos dos Apóstolos, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, o testemunho como missão, martírio e outros temas. Em breve o livro vai estar em todas as livrarias espalhadas pelo mundo e as melhores livrarias católicas aqui da nossa região. Amanhã eu volto com mais informações da nossa igreja no Brasil e no mundo, da redação do Departamento Diocesano de Comunicação. Muito obrigado ao Pedro Luvisotto. Valeu, Pedro. Obrigado aí pela tua participação conosco. Aí você volta amanhã com outras informações. Então, só reforçando então a informação que o Pedro já destacou, o falecimento da senhora Maria Aparecida de Carvalho, com 86 anos, a mãe
do Padre Benedito Paulo de Carvalho, né? Ele que é vigário da Nossa Senhora do Rosário. Então, comunicamos aí o falecimento da Dona Maria Aparecida de Carvalho, e ao longo da nossa programação nós teremos já o local aí do sepultamento também. 8h58. Esporte. Alô, Douglas Araújo, chega mais. Pois é, meu caro Doni, amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, de volta aqui no segundo tempo do esporte. O Doni, eu estava lembrando aqui, essa rodada do final de semana aí, me lembrou uma das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro aí de 2017, né? O Palmeiras se aproximou do Corinthians, e se ganhasse do Corinthians dentro de Itaquera, poderia virar, não sei o que, seria campeão, né? Então o pessoal estava na expectativa que o Corinthians pudesse ganhar do Flamengo, aí o Palmeiras se aproximaria e tal. Quer dizer, o Palmeiras só na esperança, né, Doni? Mas não tem para ninguém. O campeonato desse ano está decidido em relação ao campeão, e a 31ª rodada que começa amanhã só vai definir aí o pessoal que vai brigar por Libertadores, o pessoal que vai fugir do rebaixamento, o pessoal que vai ter como prêmio de consolação a Sul-Americana, né? Então começa a rodada amanhã, Doni, a 31ª rodada, com Corinthians e Fortaleza em Itaquera, às 19h30. Atlético Mineiro recebe o Goiás no Mineirão, né? O jogo no Mineirão, não na Independência, tá? No Mineirão, às 20 horas. Avaí e Santos na Ressacada, às 21 horas. Vasco da Gama e Palmeiras no estádio de São Januário, às 21h30. Bahia e Chapecoense na Fonte Nova, às 21h30. E Atlético Paranaense, né? E Cruzeiro, às 21h30 também, lá na Arena da Baixada. Completando essa rodada, no Castelão, em Fortaleza, a gente vai ter o jogo entre Ceará e Internacional, às 19h30, lá na quinta-feira. São Paulo recebe o Fluminense no Morumbi, às 19h30 também de quinta-feira. O clássico, entre aspas aí, tá, Doni? A gente colocar esse jogo entre aspas aí, que os times do Rio não estão muito bem para fazer clássico, muito menos contra o Flamengo, né? Então, Botafogo e Flamengo no Engenhão, dia 7, às 20 horas. E finalizando a 31ª rodada, meu caro Doni, o Grêmio recebe o CSA lá na Arena do Grêmio, às 21 horas também do dia 7, quinta-feira. Dando uma passadinha rápida então na classificação, Flamengo, virtual campeão em primeiro lugar com 71 pontos, Palmeiras 63, Santos 58, São Paulo 52. O Grêmio subindo feito um foguete aí, 50 pontos, o Atlético Paranaense, para sorte de quem está lá para trás também subindo, né, que o Atlético Paranaense já tem a vaga na Libertadores por conta da Copa do Brasil, então vai abrindo mais vaga lá para trás, né? Sorte de Internacional, Corinthians e Goiás. Então o Atlético Paranaense é o sexto com 46 pontos, a mesma pontuação do Inter, que é o sétimo colocado. O Corinthians em queda livre vem com 45, o Goiás com 42, Bahia também 42 em 10º lugar. Vasco da Gama, 11º, 39, Fortaleza 36, Atlético Mineiro também 36, perde aí no critério de desempate. Botafogo e Ceará 33, e a mesma pontuação do Cruzeiro, que é o último time antes da zona de rebaixamento, que abre com o Fluminense com 31, CSA com 29, Chapecoense 21 e o rebaixado Avaí com 17 pontos, tá certo, Doni? Doni, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aí do esporte. Eu vou falar, bater um papo com o Carlos Senna, daqui a pouquinho, às 10h30 dentro do Show da Mensagem, tá certo? Eu me despeço de vocês, desejo uma ótima terça-feira a todos. Douglas Araújo para o Jornal da Mensagem. Valeu, Douglas, um abraço para você, obrigado pela participação também. Vamos às últimas informações desta terça-feira, Ana? Pois não? Sim, Doni. A Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá confirmou o primeiro caso de sarampo na cidade neste ano. A vítima é um bebê de 8 meses do sexo feminino que mora no bairro Jardim do Vale 1, em Guaratinguetá. A criança foi atendida e passa bem. O caso foi notificado no último dia 10 e foi feito aí um bloqueio vacinal na região da casa da vítima. Além do caso confirmado, a cidade tem outros 6 casos sob suspeita. Os pacientes atendidos com sintomas de sarampo aguardam agora o resultado de exames. Com este novo caso de Guaratinguetá, a região contabiliza agora 194 casos de sarampo em 21 cidades, sendo São José dos Campos a cidade que mais tem casos de sarampo, são 47 casos, seguidos de Caçapava com 21,
21, Taubaté com 20, Pinda com 12, Ubatuba com 10, Cruzeiro com 8, Jacareí tem 7 casos de sarampo confirmados, Ilhabela com 6, Tremembé com 4, Lorena com 4, Campos do Jordão com 4 e Guaratinguetá agora que não tinha nenhum caso com 1 caso. 9h mais 3 para fechar o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, hein? Ontem foi divulgado um boletim médico pelo Hospital Sírio-Libanês que informou que foi detectado um coágulo no átrio direito do coração. O problema foi encontrado com a realização de um ecocardiograma. Então, a partir de outros exames, também foram encontrados sinais de tromboembolismo pulmonar e o surgimento de um pequeno trombo junto ao catéter. Devido às complicações, a equipe médica decidiu por manter Covas internado para adequar a medicação anticoagulante. O Covas ele foi internado no último dia 23 para o tratamento de uma erisipela. O que é uma erisipela? Erisipela é uma infecção na pele. O prefeito decidiu continuar no cargo durante o tratamento, despachando e fazendo reuniões de trabalho no próprio Hospital Sírio-Libanês, onde está internado. E com essas informações, colocamos aqui um ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. E hoje no Falando de Vida nós vamos destacar mais um tema e quem participa conosco é a médica homeopata, a doutora Eliana Molo Wojcik, que participa conosco a partir do 12h15. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.